Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nerd Espinosa e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje teremos a honra de falar do anime de Demon Slayer, mais precisamente o episódio 3 da terceira temporada, que foi o pontapé inicial para as batalhas fora de série que iremos acompanhar de agora em diante. Por isso, peço de coração para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar seu like mais apaixonante do que a Mitsuri. Agora chega de ficar na névoa e bora pro vídeo. Após finalizar o Yorii-ichi tipo 0 no último episódio, Tanjiro e Kotetsu se deparam com uma grata surpresa. Dentro do boneco mecânico havia uma espada forjada com aço da era Sengoku, há mais de 300 anos atrás. E como foi o Tanjiro quem descobriu, o Kotetsu avalia que nada mais justo do que o caçador ficar com a aparente belíssima lâmina. O Tanjiro até fica cheio de frescura no começo, mas sua empolgação não permite que ele pense em outra coisa a não ser colocar as mãos na espada. Só que pelo tempo que ela ficou aí escondida, era de se esperar que esse artefato estivesse enferrujado. Porém, para a salvação deles e para a limpeza de nossos olhos, o Sr. Haganezuka, virado na Durata Stone, aparece pronto para cuidar de qualquer metal que precise de um refino de ferreiro. Se bem que nem o Tanjiro nem o Kotetsu confiam nele. Eu também não confiaria. Ainda mais ele falando, deixa comigo, eu ia pensar que esse cara iria querer levar minha espada embora. Mas para a sorte da nossa duplinha, o Kanamori, Ferreiro da Paz, chega e derruba o Haganezuka na base das cócegas. O homem não consegue se aguentar quando mexem com seus flancos. A partir daí, a gente finalmente tem a explicação de o porquê que ele estava mais sumido do que o Muzan ao meio-dia. O Kanamori explica que esse tempo todo, o Haganezuka estava treinando nas montanhas com o objetivo de forjar uma espada forte, capaz de garantir que o Tanjiro fique seguro. Além disso, por causa do seu temperamento, ele geralmente perde muitos clientes, mas o Tanjiro continuou pedindo para ele fazer suas espadas. Então, isso meio que funcionou como um estímulo para que ele não só continuasse trabalhando com ferro, mas passasse a levantar ferro também. Com esse físico aí, ele entra fácil em qualquer mansão bodybuilder. Depois da explicação das verdadeiras intenções do Haganezuka, ele fica responsável pela espada lendária e promete dar o seu máximo para restaurá-la com uma técnica de polimento de espada Nichirin. Uma técnica de polimento brutal que dura 3 dias e 3 noites para ser realizada. E como o Tanjiro não pode ficar desarmado até que o processo esteja finalizado, ele entrega para o jovem uma nova lâmina idêntica à última que foi quebrada. Coitada, mal sabe ela do seu destino na mão desse caçador. Já ao anoitecer, o Tanjiro resolve alugar o pobre do Genya para falar o quanto ele está preocupado com o Sr. Haganezuka, pensando se valia a pena ir lá ver como ele estava enquanto restaurava a sua futura espada. Mas o Genya não gosta de nada disso, porque eles não são amigos, sem falar que o Tanjiro quebrou o braço dele na primeira vez em que eles se conheceram. E como é a primeira impressão que fica, o Tanjiro desvia o assunto para falar sobre um dente que o Genya tinha perdido nas fontes termais durante o primeiro episódio. Para sua surpresa, não adiantou guardar aquele dente porque o Genya já tá sorriso Kogachi com cada um dos seus dentes no devido lugar. Agora que isso é realmente uma coisa estranha então, fiquem ligados nesse detalhe que pode ser uma dica para a habilidade exclusiva desse caçador. Por outro lado, sabemos o que significa a chegada da noite em Demon Slayer. Ela não é só um momento para descanso, como também para o alerta, porque aqueles que vivem nas trevas passam a entrar em ação. Aviso dado, vemos um humilde ferreiro saindo das fontes termais tarde da noite. Enquanto descia as escadas, ele se depara com um vaso duvidoso. Ao tentar pegar e tirar ele do meio do caminho, o ferreiro é puxado por um líquido escuro para dentro do vaso. E assim, F demais. O ferreiro é estraçalhado e contorcido como papel pela lua superior 5 que se escondia dentro daquele objeto de aparência inofensiva. Em seguida, vemos que o perigo é em dose dupla.
a Lua Superior 4 já estava no telhado do local onde o Tanjiro, Nezuko e todos os outros estavam passando a noite. Após ter tomado um pé na bunda pelo hábito estranho de ficar com os dentes dos outros, o Tanjiro tinha ido para seu quarto aproveitar um tempo com a Nezuko no seu estado de pura fofura até cair no sono. Porém, pelo visto, ele não é o único que gosta de ficar invadindo o quarto dos outros. O Tokito vai no ouvido dele e pergunta se ele conhece algum ferreiro chamado Kanamori. A reação do Tanjiro na hora não poderia ser outra a não ser tomar um susto. E aí, nesse momento de descontração mais leve, os dois pensam em procurar o Kanamori, o novo ferreiro do Tokito, que muito provavelmente deve estar junto com o Haganezuka. E durante essa conversa, o Hashira pergunta ao Tanjiro por que ele ajuda tanto as outras pessoas. Como resposta, o Tanjiro diz que ele acredita na lei do retorno. Quando você ajuda alguém, o bem que você faz mais tarde volta para você. E de algum modo, essas palavras ditas por ele fazem o Tokito sair do seu estado de brisa por alguns segundos. É basicamente uma forma de pensar diferente da qual ele está habituado, pois ele é uma pessoa muito metódica, aquele que cumpre o que deve ser feito sem questionar muito, o famoso menino neutro. Já o Tanjiro é um cara muito mais sensível, então é interessante esse contraste entre os dois. Contudo, enquanto os dois trocavam algumas ideias, eles sentem uma presença se aproximando do quarto onde eles estavam. Simplesmente, a Lua Superior 4 decide se juntar a eles naquele espaço pequeno. De imediato, o Tokito reage com a quarta forma da respiração da névoa, nos presenteando com uma cena que ostenta a beleza. Só que o mais impressionante é que o Oni consegue escapar, obrigando o Tanjiro a executar o Hinokami Kagura, e para não ter dúvidas, a Nezuko ainda mete um chutão como forma de detê-lo. Com tanta pancada sem piedade, ele fica completamente incapacitado. Logo, o Tokito, como todo bom Hashira, aproveita a falta de reação do Oni e passa a dar bem afiada no meio do pescoço dele. Como resultado, o Tanjiro, por conta de sua experiência contra a Lua Superior 6, fica ligadão sem usar qualquer névoa. Ele se lembra que nem sempre Onis superiores morrem ao terem seu pescoço cortado, como foi o caso do Gyutaro e da Daki. E dessa vez, parece que não vai ser diferente, pois em sequência, a Lua Superior 4 se divide em dois. Enquanto a cabeça cortada ganhou um novo corpo, no antigo corpo nasceu outra cabeça. Dessa forma, os protagonistas pensam em cortar o pescoço dos dois ao mesmo tempo, mas são surpreendidos por um golpe de um desses Onis que mandam todos eles pelos ares. Por sorte, a Nezuko teve força suficiente para segurar o Tanjiro. Já o Tokito foi de névoa para muito, muito longe. E é nesse momento que entendemos um pouco mais sobre o que está acontecendo. Na verdade, cada um desses Onis representa uma emoção do Hantengo. O que segura o leque de folhas, chamado Karako, representa a tranquilidade. Já o do cajado elétrico se chama Sekido, e ele simboliza a raiva. E põe raiva nisso, porque diferente da personalidade mais relaxada, ele não tem nenhuma paciência e executa um golpe capaz de eletrocutar o Tanjiro até ele perder a consciência. Só que no último instante, o Genin, herói da nação, aparece no alto do telhado com uma arma muito diferente das que são usadas por outros caçadores. Eu acho que ele tá na profissão errada. De qualquer modo, independente disso, ele dá 2 tiros que arrancam a cabeça dos Onis ao mesmo tempo. Porém, aqui a promoção Pague 2, Leve 4 realmente funciona. A Lua Superior 4 faz jus ao seu número e se divide em 4 Onis livres para agirem como quiserem. Com base nessa divisão interminável, o Tanjiro tenta encontrar alguma solução, algum tipo de padrão para pôr um fim a essa loucura. Ele pensa em descobrir alguma parte que se cura primeiro ou algum tipo de ponto vital, mas ele é capturado e levado aos céus pelo Oni que corresponde ao sentimento da alegria, enquanto observa o Genya sendo finalizado pelo Oni da tristeza. Só que será que ele morreu mesmo? O cara mal acabou de ser apresentado e já recebeu esse golpe fatal?
Olha, é uma coisa no mínimo suspeita. É claro que o Tanjiro não tem tempo de pensar sobre isso e fica preocupado com o Genya. Ele busca de algum jeito se livrar das garras do Oni, porém, ele recebe de cara um grito sônico forte o suficiente para atordoá-lo momentaneamente. Para piorar, depois da enorme queda no meio das árvores, o Tanjiro tem o desprazer de descobrir que a Lua Superior 4 pode se reconstituir através de outras partes do seu corpo, não apenas da cabeça. A perna cortada continuou presa ao Tanjiro e com uma nova cabeça estava prestes a mandar outra rajada sônica quando a cena passa para onde o Tokito se encontrava naquele momento. O Hashira da Névoa tinha sido mandado para bem longe pelo Caraco e só pensava em voltar para a vila o mais rápido possível. Além disso, é interessante a gente destacar mais uma vez o pensamento analítico do Tokito. Mesmo vendo o Kotetsu em perigo, prestes a ser devorado por um peixe Oni, ele só consegue pensar em proteger primeiro o chefe da vila e os mais talentosos. Ou seja, tem toda uma hierarquia com base em quem é mais importante que ele deve proteger. No entanto, ele se lembra das palavras do Tanjiro sobre o valor de ajudar as pessoas e decide seguir sua intuição ao invés de ser tão racional, salvando a vida do jovem Kotetsu antes do peixão 3D pegar ele. Esse garoto vai ter que agradecer não só ao Tokito, como também ao Tanjiro. Se não fosse pelo nosso protagonista, ele teria abandonado o elenco do anime nesse episódio. Mas me digam aqui nos comentários quais são suas opiniões a respeito dos últimos acontecimentos de Demon Slayer e se vocês acharam essa Lua Superior 4 meio roubada com esse poder de se dividir de acordo com suas emoções. Então, por enquanto é isso, pessoal. Agradeço o apoio de todos. Conto com sua inscrição no canal se ainda não for inscrito e, se possível, deixa seu like que ajuda demais. Vou ficando por aqui. Valeu! E até breve. Fui!